Agora, no capítulo 4 de Neemias, nós vamos falar sobre a defesa contra os adversários. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: Os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: Eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos seus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura. Enquanto construíam, o que tocava a trombeta estava ao meu lado. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as roupas à sua direita. Agora, no capítulo 5 de Neemias, vamos falar sobre as medidas contra a exploração. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos.
Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembléia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença deles, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Agora vamos falar sobre o bom exemplo de Neemias. A partir do versículo 14 vai dizer o seguinte: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 30º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Agora, no capítulo 6 de Neemias, nós vamos falar sobre os planos contra Neemias. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta.
Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Seleías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite, eles virão matar você. Porém, eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto, o subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. E agora vai falar sobre a reconstrução da muralha ser terminada. A partir do versículo 15 diz o seguinte: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar.